Moçada, bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá. Moçada, mais uma vez um prazer estar com vocês, começando mais uma jornada. Para alguns é a primeira vez, a primeira grande caminhada até o final do ano. Para outros é uma outra jornada. Mas assim, é importante que vocês, pessoal, mantenham a garra até o final do ano. É importante que vocês perseverem, né? Muitas vezes a vitória de vocês no final, ela depende muito mais de um esforço. E aí vem os chamados obstáculos. E eu conversava até com o Fábio quando eu cheguei, que com uma chuva que a gente está tendo lá fora, eu me surpreendi com a quantidade, inclusive, de alunos que nós temos aqui, porque a chuva está forte lá fora, estava, né? Que deu um tempo agora. Mas assim, a quantidade de alunos que a gente tem aqui, que vem nesse dia, nessa abertura da casa mais uma vez, na longa jornada do Enem, né? É surpreendente pela chuva que caiu na manhã. Então, que vocês mantenham essa garra e que vocês mantenham essa força que vocês estão trazendo hoje até o final. E aí, no final, vocês vão colher os frutos, né, desse esforço que vocês estão fazendo hoje. E, moçada, eu sempre digo isso para os alunos onde eu estou, que muitas vezes a gente precisa entender que existe o tempo de estudar. Muitas vezes nós temos alunos que começam o ano com aquela garra total e quer virar madrugada estudando. E isso, pessoal, exige tanto de você que você não aguenta 3 meses, 4 meses. Então, saibam dividir os horários de vocês. Planejem o horário de estudo. Não exagerem, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, tomem cuidado para não extrapolar no começo e faltar o gás lá no final. Então, aprendam a dosar. Eu sei que no começo vem todo mundo naquela empolgação, mas quando chegar em casa, separe o horário de estudar, crie uma rotina de estudo, 4 horas, 3 horas que seja por dia, mas crie aquela rotina todos os dias. Não use tudo que você tem no começo para que no final você fique sem gás e aí bata aquela preguiça, já está sem vontade, porque é muita coisa, está cansado, porque se desgastou excessivamente no início. Então, dosem o horário que dá certo, certo? Mas vamos começar a nossa conversa. Pessoal, nossa conversa hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que é essa geopolítica que o Enem vem cobrando tanto, né, em suas provas. E conversei aqui com o Fábio e eu pediria a vocês, posso confirmar, Fabinho? Peço a vocês que tragam esse mesmo material no sábado que vem, porque a gente fecha esse primeiro material, esse primeiro módulo de vocês em 2 encontros. Perfeito? Então a gente precisa de 2 encontros para a gente fechar esse material de vocês. Então a gente vai discutir geopolítica, mas vamos com calma, vamos pensando. Eu não quero que vocês decorem nada, eu quero só que vocês prestem atenção para a gente conversar. Conversando, vocês vão entender a matéria sem precisar decorar. E o que você precisa anotar depois, você anota, que esse material fica aí disponível, certo? Então eu quero só que vocês acompanhem o raciocínio, vamos só acompanhando o raciocínio. Primeira coisa importante é o que é geopolítica. Deixa eu definir a geopolítica assim para vocês. Geopolítica é uma parte das ciências humanas. Ou seja, quando eu falo em geopolítica, eu não estou falando de todas as ciências humanas. É só uma pequena parte das chamadas ciências humanas. Essa parte das ciências humanas, ela vai estudar as relações de poder, certo? Mas a minha primeira pergunta para vocês é, o que é poder? O que é poder? Max Weber, o filósofo, ele vai definir poder como sendo toda e qualquer oportunidade, seja qualquer que seja a oportunidade, seja qual for a oportunidade, em uma relação social de um indivíduo sobrepor suas vontades sobre o outro indivíduo. E isso gera uma hierarquização, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Seu pai chega em casa e diz para sua mãe, vou só me molhar que eu vou tomar um banho, vou ali com meus amigos, eu vou tomar uma cervejinha ali na esquina. E tua mãe olha para ele e diz, é o quê? Como eu não ouvi? E ele diz o quê? Eu queria saber se eu posso, eu não sei se eu estou querendo beber. Tu acha que eu quero beber ali na esquina com meus amigos? E tua mãe diz, não. Você quer agora tomar um banho e se deitar. E ele faz, né? Claro, é óbvio que ele vai fazer. Ou seja, isso é poder. Ou seja, teu pai barriga branca. Tranquilo? Tua mãe é quem está com o poder na mão. Ela exerceu a sua vontade, sobrepondo a vontade dela sobre a vontade do teu pai. Mas, Fernandes, como é que um Estado sobrepõe a sua vontade sobre outros?
Como é que eu posso pensar em Estado e poder? Eu posso pensar num Estado que tem um grande poderio o quê? Militar. Ou você faz o que eu quero, eu vou aí e invado o país. Posso dizer isso? Pronto. Então, primeira forma da gente exercer poder em termos de Estado é através de um poderio militar. Segunda forma que nós temos de exercer um poder econômico. Vou dar um exemplo bem simples. Em 1989, o presidente Bush, Estados Unidos, convida a América Latina a participar do consenso, né, que viria a ser chamado de Consenso Washington. O que foi o Consenso Washington? Foi uma determinação do governo americano para que os países da América Latina adotassem o neoliberalismo. Está claro? Neoliberalismo, Estado mínimo, política de privatizações, abertura para o mercado, redução das políticas protecionistas, enfim, o neoliberalismo. Então o americano chegou para os países e disse, a partir de hoje, eu quero que vocês se alinhem à política de Washington, né? Já que Estados Unidos já tinha adotado o neoliberalismo com o presidente Ronald Reagan. Então eu quero que vocês adotem o neoliberalismo. E o Brasil disse, como é? Não entendi. O americano disse, eu quero que você adote o neoliberalismo. E o Brasil disse, não é assim não. Eu sou um Estado soberano, reconhecimento da Organização das Nações Unidas, e eu tenho o poder de decidir se eu quero ou não adotar. Não é você que manda em mim, não. E o americano disse, bom, tudo bem, tranquilo. Tu faliu em 1987, decretou moratória da dívida externa, tu tá liso, leso e louco, não tem nem como sobreviver. Se tu quiser dinheiro, tu vai fazer o que eu mando, senão tu vai morrer. E o Brasil disse, pois é, mas quem tem o poder de decidir sou eu. Eu quero adotar o neoliberalismo porque eu quero. Tá claro? Perfeito? Ou seja, por isso que a expressão foi o quê? Consenso de Washington. Foi um consenso. Todo mundo consentiu. De livre e espontânea vontade. Certo? Vontade. Mas o americano sobrepôs o poder econômico. Apenas como eu posso mais exercer um poder no âmbito de um Estado? Ideologicamente. A massificação de culturas. Percebe? Por que é tão importante se controlar culturas? Por que o senhor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, em 1937, impôs à América a política da boa vizinhança? Professor, porque eu acho tão bonito. Política da boa vizinhança. É tão bom a gente ter um bom vizinho, pois é. E o que foi a política da boa vizinhança? Uma aproximação cultural. Foi aí que o Walt Disney fez o personagem José Carioca. O papagaio, o bicão, que no trabalho é um bom malandro, para representar o Brasil. Incrível, né? Como ele conhece a gente. Então, percebe? Olha a imagem que foi vendida do Brasil lá fora. Até hoje, essa é a imagem que a gente passa lá fora. Ao mesmo tempo que os americanos levam a nossa cultura com a pequena notável Carmen Miranda, certo? E o bom samba baiano, de Dodô, Dorival Caymmi, a gente vai importar o jazz. É claro que quanto maior for o poder econômico, maior for o controle de massa e de mídia, maior a influência. Então, qual foi a grande influência que o Brasil teve lá fora? Mínima. O poder de influência do Brasil lá fora é mínimo, porque nós temos um pequeno poder de persuasão, um pequeno poder de massificação cultural, diante, claro, dos Estados Unidos. Agora, qual foi a grande influência americana aqui no Brasil? As músicas que nós ouvíamos europeísta, da Belle Époque, a francesada, começa a ser substituído pelas músicas norte-americanas. E aí a gente vai ter uma fusão do samba com o jazz, vai surgir uma bossa nova. Olha a influência bacana, né? Então isso é massificação, isso são ideologias que são colocadas. Então quando a gente pensa em poder, a gente precisa pensar em todas as esferas de poder que o Estado pode exercer. Então, para a geopolítica estuda, é uma parte das ciências humanas que vai estudar essas relações de poder, que serão estabelecidas pelo Estado ou entre Estados. Como é que um Estado se relaciona com o outro? Pronto. É isso que basicamente a gente pensa em geopolítica. Até aqui, tranquilo? Beleza? A grande questão é, professor, quando é que surgiu a geopolítica? Ora, a geopolítica surge quando os Estados surgem. Concorda comigo? Se geopolítica é a parte das ciências humanas que estuda as relações de poder entre Estados, quando é que surgiu a geopolítica? Quando os Estados surgiram. Portanto, 5.000 anos antes de Cristo, no norte do atual Iraque, antiga Mesopotâmia, cidades de Ur e Uruqui foram constituídas. Então, naquele momento, eu já tenho uma geopolítica. Ora, ali, povos como assírios, caldeus, sumérios, acádios e babilônicos lutaram pelo poder da planície fértil mesopotâmica. Sim ou não? Tranquilo? Em determinados momentos, uma tribo se sobrepôs a outra, exercendo o seu poder militar, econômico, etc, etc. Sim? Tranquilo? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu não sou professor de história, não sei nada. Mas, se eu não estou enganado, um cidadão chamado Nabucodonosor, um babilônico, dominou vastas áreas do Oriente Médio. Sim?
Então, em determinado momento, os babilônicos sobrepuseram seu poder sobre os outros povos. Sim? Tranquilo? Então eu posso dizer que a geopolítica já existia ali? As relações de poder e a hierarquização de tribos já era presente naquele momento? Posso dizer? Pronto. Então, professor, a geopolítica surgiu desde que os estados surgiram. Sim? Pronto. Mas quando você fala em ciência, eu não posso falar em ciência da antiguidade. A cientificação do conhecimento é algo moderno. Tá claro? Quando vocês trabalham filosofia, vocês trabalham que na Idade Média nós tínhamos um processo teocrático. Uma sociedade que dependia muito de explicações dogmáticas da Igreja Católica. Não é assim que vocês trabalham? Muitos historiadores chegam a chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Um controle da Igreja sobre o pensamento social. Sim? Naquele momento surge um grupo de filósofos chamados de humanistas, certo? Que começam a se contrapor a esse pensamento. E aí vem lá na frente um cidadão chamado René Descartes, que vai dizer o quê? Que a razão é o único e verdadeiro caminho para o conhecer. É o ration. Pessoal, lá na frente os iluministas vão desenvolver as concepções da cientificação do conhecimento. Então, quando eu falo em ciência geopolítica, eu tenho que pensar em algo mais recente. Está claro até aqui? Então, quando é que surgiu a ciência? Para muitos, a ciência surge com o alemão Friedrich Ratzel. Em 1897, Friedrich Ratzel, certo? Friedrich Ratzel, ele escreve uma obra chamada A Geografia Política. Então, Friedrich Ratzel escreve uma obra chamada A Geografia Política, 1897. É a partir daí que a gente tem como marco a geopolítica. O termo geopolítico vem do sueco Tjelen, certo? Mas vamos para cá. Quando a gente trabalha, e aqui eu não vou perder tanto tempo com vocês, porque isso não é para vocês, a gente vem para cá, certo? Então, quando a gente fala a geografia política de Ratzel, a primeira coisa que Ratzel vai dizer para a gente é o seguinte: a ideia de que o objeto de estudo da geografia política deve ser a relação Estado, solo e sociedade. A força do Estado aí é um ponto que eu acho fundamental. Isso você tem que saber. A força do Estado está diretamente relacionada aonde? Ao espaço. Espera aí, Fernandes. A força do Estado, eu posso dizer assim, o poder do Estado está relacionado, posso dizer isso? Sim? Posso trocar a palavra força por poder? Posso? Vocês deixam? Então o poder do Estado está relacionado a quem, pessoal? Ao espaço. O professor não entendi o que ele quis dizer com isso, não. Deixa eu tentar clarear. Para Friedrich Ratzel, se eu tivesse um Estado numa posição geograficamente favorável, esse Estado teria mais poder, sim? Professor, eu não estou entendendo. Me dá um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 1956, Gamal Abdel Nasser, um egípcio, ele invadiu o canal de Suez, iniciando a guerra pelo canal de Suez em 56. França, Inglaterra e Israel vão lutar contra o Egito. Minha pergunta para vocês é: por que Inglaterra e França iriam entrar numa guerra contra o Egito por conta de um canalzinho pequenininho, estreito, chamado de Canal de Suez? Por quê? Porque o canal está entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, construído em 1869 pelo engenheiro Ferdinand Lesseps francês e dominado pelos britânicos desde 1884. Por que eles dominaram aquilo? Porque 80% do petróleo mundial que sai do Oriente Médio obrigatoriamente passa pelo canal de Suez para chegar ao Ocidente. E o petróleo é a principal fonte de... Quem controla o petróleo, controla o poder econômico e automaticamente militar. Por quê? Porque a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, as tropas, o exército precisa de petróleo para se mobilizar. Está claro isso? Então o controle do canal de Suez é um controle extra. Quem controla o canal de Suez tem poder. Sim ou não? E aí, um almirante da Marinha Americana chamado Alfred Mahan, em 1890, chegou para o governo americano e disse: eu tenho uma ideia. Se os americanos querem ser uma potência mundial, a gente precisa controlar áreas estratégicas. É óbvio. E aí, evidentemente, perguntaram a ele: mas onde? E ele disse: os oceanos. Os americanos precisam ter mais poder sobre os oceanos. E aí ele começou a falar: Inglaterra controla Hong Kong, controla a região da Singapura, onde nós temos um controle de áreas estratégicas na Bacia do Pacífico.
Os ingleses controlam o canal de Suez, o Estreito de Gibraltar. Os ingleses controlam as Ilhas Malvinas, Argentina, uma principal rota no extremo sul do Atlântico, onde nós temos a passagem do Estreito de Magallanes, interligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, rotas de comércio. Então, Alfred Mahan enumerou para o governo americano as áreas estratégicas, o que tornava a Inglaterra a grande rainha dos mares, a grande potência mundial na época. Fernandes, qual foi o efeito de Alfred Mahan na geopolítica americana? Simples. Em 1904, o governo dos Estados Unidos ordenou a construção do canal do Panamá. O canal do Panamá é uma área estratégica, sim ou não? É tão importante estratégica que a China, junto com a Rússia, está querendo construir o canal da Nicarágua, que já começou a construção em 2014. É rota de comércio de ligação Atlântico-Pacífico. Ou seja, posição geográfica importante, pessoal, sim ou não? Sim. Segundo ponto, o poder do Estado, ele está diretamente relacionado ao espaço. Mas aonde, Fernandes? A área territorial. Quanto maior fosse a área de um Estado, maiores seriam as possibilidades de desenvolvimento. Porque quanto maior fosse a área, maior seria a oportunidade de eu encontrar recursos. Sim ou não? Então, disponibilidade de recursos e área territorial é fundamental para o Estado. Sim? Então, eu posso dizer para vocês que o espaço é vital para o Estado. Sim? Daí a teoria do espaço vital. Ficou claro aí? Viu como fica fácil? O espaço vital é um conceito de Friedrich Ratzel. Espaço vital. Daí, as grandes potências europeias irem atrás de quê? Colônias. O colonialismo na América, o neocolonialismo, o imperialismo japonês da era Meiji, do imperador Mitsubishi, depois Hirohito, tudo isso tem a ver com o quê? Espaço vital. Está claro até aqui? Vamos continuar um outro pensamento, certo? O espaço, ele é vital. Conceito básico. Outra coisa importante para a gente pensar no pensamento de Ratzel. O Estado, ele é um organismo vivo. Galera, se ele é vivo, ele está em constantes o quê? Mudanças. Concorda comigo? Se ele é vivo, ele sofre mudanças. Mas as mudanças serão regidas por dois princípios ou duas leis. Quais? A sobrevivência e evolução. Então, as relações de poder entre Estados, pessoal, dependem de duas coisas. Dependem dos interesses de sobrevivência e evolução. Professor, onde é que tu quer chegar? Deixa eu ver se você entende. Em 1949, o governo Harry Truman dos Estados Unidos criaria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar comandada pelos Estados Unidos. Até hoje existe. Aliás, não só existe, como a Turquia é o único país islâmico membro da OTAN. Tá? Qual foi a função e a finalidade dos Estados Unidos criarem uma organização militar em 49? Poxa, estava tendo a expansão do comunismo na época. Qual era a ideia do americano? Sobreviver. Resistir à expansão do comunismo dentro de uma aliança militar. Ao mesmo tempo, procurar o quê? Evolução. Os estados fazem acordos e se relacionam entre si com esses objetivos. Professor, me deu outro exemplo. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não é um bloco. É um acordo, com... O que o Brasil pretendia com isso, pessoal? Evoluir a economia, certo? E sobreviver diante de um neoliberalismo global, de um comércio globalizado. Sim ou não? Pronto, então os estados se relacionam entre si com esses objetivos. Até aqui, tranquilo? Bora seguir? Bom, então muitas serão as influências para a gente construir as concepções darwinistas, né? Aliás, as concepções ratzelianas. Charles Darwin é um dos grandes influenciadores, certo? Mas não só ele. Quando a gente trabalha as influências, a gente vem também para as influências do positivismo de Auguste Comte, segunda metade do século XIX, certo? Em 1905, 1916, a gente viu algumas evoluções importantes. Eu não vou querer falar sobre isso, porque aqui seria muito detalhe para a gente, certo? Senão a gente não consegue avançar muito. Mas tudo isso aqui eu estou deixando material para vocês darem uma olhada. Essa obra é uma das grandes obras que nós temos. Halford Mackinder, 1904. Halford Mackinder diz: quem dominar a chamada área estratégica, certo? Professor, qual é a área estratégica? A Eurásia. Então, quem dominar a Eurásia, dominará o mundo. Para ele, existia um estado na Eurásia que era fundamental, a Rússia. Para Mackinder, Halford Mackinder, quem dominasse a Rússia, dominaria o mundo. É o que ele chama de estado pivô, certo?
Mas aqui deixa eu só avançar aqui. É a teoria do Heartland, certo? Que é a área pivô. Spikeman e o Reland. Mas deixa eu só avançar. Pronto, bora para cá. Galera, para a gente pensar lá no Enem, eu preciso dizer para você o seguinte: geopolítica, fases da geopolítica. Bora pensar comigo. Então eu vou estudar as relações de poder. Qualquer livro de geografia e história que vocês começam a trabalhar esse assunto, ele começa logo dizendo para vocês o seguinte: 1945 a 1991, eu tenho uma ordem mundial, que é a ordem bipolar. Pós 91, eu tenho uma ordem unimulti. Mas, cara, se eu comecei a estudar geopolítica em 1897, então eu tinha o estabelecimento de uma hierarquia de uma ordem, eu pergunto, qual era a ordem mundial antes de 45? De 45 a 90, bipolar. E antes? Hein? Eu posso até considerar, se eu considerar um continente. Eu diria para você que a ordem é eurocêntrica. Vocês concordam comigo? O mundo gira em torno de potências europeias. Tá claro? Sim? Fernandes, eu queria que você me provasse isso. Bora tentar assim. Bora tentar assim. Se eu pegasse o século XV ao século XVIII, eu quero fazer uma análise com vocês sobre a geopolítica daquele momento. Esse momento é dominado pelo final da Baixa Idade Média. Se eu pego a Baixa Idade Média, eu tenho uma crise do sistema vigente. Qual era o sistema que eu tinha? Feudalismo, certo? E a crise do feudalismo vai constituir novos estados, os chamados estados modernos. 1139, nós teremos o primeiro grande estado moderno, Dom Afonso Henrique de Borgonha. É Portugal surgindo, certo? Parece qual é a característica desses estados modernos. Nesse estado moderno, eu tenho um estado que vai ser o quê? Absolutista. O absolutismo ele tem uma característica. A formação de um estado absolutista, ele foi constituído a partir de uma aliança rei mais burguesia. Está claro para vocês? Uma aliança rei-burguesia. O que o rei ganhou? Poder. O que a burguesia ganhou? A unificação de moedas que facilitou o comércio. Então, aliança rei-burguesia, os dois ganham nesse momento. Sim? Perfeito? Ao mesmo tempo, nós temos o período que você chama de grandes navegações. É o momento que o capitalismo está se consolidando globalmente. E se eu falo em grandes navegações, eu falo do colonialismo. Então, as grandes potências europeias, inicialmente Portugal e Espanha, começam a navegar pelo Oceano Atlântico. Ao navegar pelo Oceano Atlântico em busca de uma nova rota de comércio para as Índias, eles chegam à América. 1492, 12 de outubro, Cristóvão Colombo. Sim? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, o colonialismo da América. Quando eu falo de um colonialismo da América, eu falo de uma divisão internacional de trabalho, que na história vocês chamam de pacto. Lembramos o que é pacto colonial? Pacto colonial é uma relação entre metrópole e colônia. A metrópole tem uma função, fornecer manufaturas. E as colônias uma função, fornecer matérias. Pronto, isso é um pacto colonial. O que eu fiz? Uma divisão internacional de trabalho. Eu tenho um trabalho que a metrópole vai realizar e um trabalho que a colônia realiza. Então foi dividido o trabalho mundial. Sim? Em áreas centrais e áreas de periferia. Centro, periferia. Manufaturas, matérias-primas. Está claro até aqui? Isso é a divisão de trabalho. Continuando o raciocínio, quando a gente pensa nessa área, eu vou pensar num continente chamado África. Qual é a função da África durante essa fase colonialista? Fornecer mão de... segundo o meu grande amigo Ayrton, ele diria que ocorre a redução da condição humana a uma condição de mero objeto. O homem, ele é reduzido à condição de mercadoria. É o que a gente chama de escravismo mercantilista cristão moderno. Ou seja, os europeus vão à África buscar essa mão de obra. Tranquilo daí? Então a base da mão de obra é o quê, pessoal? Escrava, né? Deixa eu evoluir mais um pouquinho. É nesse momento que eu tenho uma política econômica chamada de Mercan, onde eu tenho duas potências. Quem são as grandes potências? Portugal e... O Estado ele é monopolista. Tudo está diretamente relacionado ao rei. Portanto, eu tenho um Estado que vai ser intervencionista. Isso está claro para vocês? Política econômica mercantilista, o Estado é intervencionista. Está claro isso? Beleza? Portugal e Espanha, grandes potências. Eu sempre destaco esses dois pontos aqui, pessoal, pela importância que isso tem lá na frente no estudo da gente. Certo? Quais são as políticas econômicas do capitalismo? Mercantilismo, liberalismo clássico, o que mais?
keynesianismo e neoliberalismo. São as 4 políticas econômicas que vocês têm que estar sempre trabalhando em prol. Certo? Mercantilismo. Qual é a principal característica? Intervenção do Estado na economia. Certo? Aí nós temos o liberalismo, de Adam Smith, David Ricardo e Thomas Robert Malthus, onde o Estado não intervém. Aí vem o keynesianismo de Franklin Delano Roosevelt, 33. O Estado volta a intervir. Depois vem o neoliberalismo, que começa no Chile em 73, se expande até os dias de hoje, o Estado mínimo. Mas enfim, relaxa que lá na frente a gente conversa. Só quero destacar para vocês a importância de vocês saberem isso. Posso avançar? Bora lá. Moçada, o que eu quero que vocês pensem comigo, e aí volto a repetir, vamos raciocinar para a gente entender a geopolítica. Senão vocês vão ficar decorando coisas e vão esquecer rapidinho. Eu posso então entender que eu tenho um sistema social dividido em 3 grandes classes aqui. Eu tenho aí o clero, eu tenho a nobreza e tenho o povo. Sim? É assim que vocês trabalham? Na história, o professor vai chamar isso de velho regime. O que é o velho regime? O absoluto. Beleza. Professor, cadê o rei? O rei é o dono disso aqui tudinho. Está lá em cima, na pirâmide. Beleza? A grande questão é que clero e nobreza nem vão pagar imposto. Clero e nobreza não pagam impostos. São classes privilegiadas. Está claro isso? Por que o clero é privilegiado, pessoal? Pessoal, quem é que vai legitimar o poder do rei absolutista? Deus. Ou seja, quando eu penso em absolutismo, o poder ele vem diretamente da vontade divina. Então quem tem que legitimar? Esse cara vai ser o rei. Por quê? Porque Deus quis. Mas quem é que diz que Deus quis? O alto clero. Por isso a aliança do Estado com esse clero é importante. Está claro até aqui para vocês? Beleza? Então essa nobreza é resquício do feudalismo. Galera, o Estado sobrevive de quê mesmo, hein? De imposto. Clero e nobreza não pagam impostos. Quem vai sustentar o Estado? O povo. Quem é o povo? Nesse período, quem é o povo? Comerciantes, ou seja, burguesia. Que mais? Trabalhadores em geral, camponeses e servos, escravos. Vocês concordam comigo? Então, camponeses, burguesia, servos, representam quem? O povo. Nesse sistema social, quem está descontente com ele? Por que o povo está descontente? Porque não tem privilégios. Sustenta o Estado e não tem privilégios. Está claro? Vocês concordam comigo que o povo quer mudança? Concorda? Sim? Então esse povo quer mudança. Bora pensar comigo agora na mudança. Cara, a geopolítica é fácil. Se você raciocinar, tudo que eu estou conversando com vocês já sabem. Eu quero só que vocês conectem as informações que vocês já sabem. Século XVIII, eu vou falar agora sobre a grande mudança. Professor, tu vai falar sobre o movimento iluminista e a geopolítica? Claro que sim. O que é geopolítica? Estuda as relações de poder. Então eu vou fazer a mudança de poder. Posso pedir a vocês permissão para falar sobre 3 caras aqui para mim? John Locke. John Locke, considerado por muitos o pai do iluminismo, John Locke, ele diz que nós temos os chamados direitos naturais. É isso na filosofia? Sim? Pessoal, quais são os direitos que são naturais? Direito à vida, a propriedade privada e as John Locke. John Locke. Professor, e o que isso interessa no poder? Eu posso puxar só uma observação? John Locke foi o primeiro cara a negar o direito divino. John Locke disse, como é, rapaz? Não é porque ele vai ser o rei, mas por que ele? Não é porque Deus quis, como é? Eu sou racionalista, meu filho. Os iluministas são racionalistas. Então ele diz, me prove. Me prove que foi Deus. Não, mas foi Deus, eu confio em mim. Ele disse, não é assim não, prove. Cientificamente. Não tem como provar, isso é dogmático. Isso aí para mim não rola não. Primeiro, eu nego o direito divino de poder dos reis. Primeira observação. Você pode anotar, John Locke, nega o direito divino de poder dos reis. Segunda coisa que disse John Locke, todos nós temos direitos que são o quê? Naturais. O que me interessa na geopolítica são as liberdades. Tá claro? Segundo ponto fundamental para mim. Moçada, a partir do momento que John Locke diz que não existe o direito divino de poder, então eu sou racionalista, John Locke está combatendo quem? O clero, perfeito. É o clero que está sendo combatido nesse momento. Peraí, Fernandes, o clero está aqui em cima da pirâmide. Pois é. O iluminista vai começar a criticar o clero. Até aqui, tranquilo? Olha como é fácil a gente pensar em geopolítica. Guardou isso?
Bora para o segundo ponto. O senhor Montesquieu, que tem o chamado Espírito das Leis, Montesquieu ele diz o seguinte: o Barão de Montesquieu diz que ninguém deve concentrar todos os poderes em uma só pessoa. É preciso que a gente tenha uma divisão de poderes. Sugere a figura do legislativo, executivo e judiciário, Montesquieu. Eu vou pular direto para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, para a gente fechar o raciocínio. Vocês vão entender onde é que eu vou chegar com esses iluministas. Jean-Jacques Rousseau, ele diz que o poder realmente não vem de Deus. O poder vem do povo. Então o povo, ele tem o direito de expressar suas vontades gerais. O que Jean-Jacques Rousseau quer dizer com isso? Ele defende a democracia, inclusive uma democracia direta, onde o povo deve expressar suas vontades. Jean-Jacques Rousseau, o contrato social e a vontade geral. Está claro? O poder vem do povo. Certo? Até aqui tranquilo? Moçada, defender as liberdades, defender uma divisão de poderes, negar mais uma vez o poder do direito divino e defender uma democracia, ele está indo contra quem? O absoluto. Olha aí. Então os iluministas serão um importante instrumento na mudança de poder que a gente está construindo. Até aqui, tranquilo? Beleza? Bora seguir. Moçada, então o antigo ou velho regime, ele começa a sofrer uma pressão. Pressão de quê, Fernandes? Dos liberais. Mas o que os liberais querem? Mudar o antigo regime, sim? Eles querem mudança. Peraí, mas esses caras são filósofos. Quem é que vai financiar o desenvolvimento dessas ideias? Por que o povo? Porque quem quer mudança é quem? O povo. Vocês estão entendendo a geopolítica, como é fácil? Mas peraí, quem é do povo que tem dinheiro para bancar isso, pessoal? Então a burguesia, ela quer essa mudança. Então posso dizer aqui que esses movimentos liberais, eles têm por trás deles o interesse de quem? De uma burguesia. Até aqui, tranquilo? Viu como é fácil a geopolítica? Posso continuar? Bora lá. Então, nós teremos nesse período do século XVII, XVIII, XIX, grandes revoluções no mundo. Grandes. O professor me cite grandes revoluções, que eu não lembro mais. Posso citar a Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1688. Posso? O que representou a Revolução Gloriosa? O rei reina, mas não governa. Eu crio o parlamentarismo britânico. Ou seja, o poder absolutista na Inglaterra cai. E aí é implementada uma monarquia liberal. Isso está claro para vocês? Tranquilo? Então, Fernandes, eu posso então pensar que essa transformação que nós teremos aqui, essa revolução liberal, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1688, é um importante fator histórico geopolítico mundial? Sim. Eu rompi num dos países mais tradicionais do mundo o absolutismo. Quem financiou a queda do absolutismo? Quem financiou? Então eu posso dizer que a Revolução Liberal ela é uma revolução burguesa? Eu posso falar isso na prova? Posso? Sim, então bote isso aí, quando você estiver estudando, bote isso. Revoluções liberais ou burguesas. Está claro? A segunda grande revolução foi a de 1789, a Revolução Francesa, que vai culminar na chegada do senhor Robespierre em 1792, que não me interessa isso. Mas enfim, é uma revolução o quê? Liberal. Está claro até aqui? Beleza? Uma outra forma da gente pensar em grandes revoluções são as revoluções o quê? Galerinha, Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, primeira Revolução 1750, carvão, ferro. Quando eu penso na primeira Revolução Industrial, estou pensando no transporte a vapor. Está claro isso? Nas manufaturas, no setor calçadista, enfim. A segunda Revolução Industrial, 1860, petróleo, energia elétrica, né? O uso da indústria química, enfim. Certo? Mas o que me interessa de vocês é o que eu preciso ter para fazer uma revolução industrial? Bora pensar. Primeira, uma coisa fundamental para a gente, na vida da gente, uma coisa fundamental. Professor, o amor também é importante, né? Muito importante. Dinheiro, pessoal, pelo amor de Deus. Dinheiro. É fundamental, não é não? Professor, e o amor? Amor ao dinheiro. Como diz o poeta, toda forma de amor vale a pena. Certo? Então, sem dinheiro eu não faço nada. Tá claro isso? Porque a sociedade ela é eu preciso de dinheiro. Fernandes, para que tu precisa de dinheiro? Bom, eu vou fazer uma revolução industrial. Beleza, eu tenho dinheiro.
Para que me serve o dinheiro? Para trazer a matéria? Se eu vou produzir em larga escala, eu tenho que ter matéria-prima. Tá claro? Onde é que eu vou buscar essa matéria-prima, por gentileza? Fernandes, a Europa já está quase exaurida. Tudo bem, onde é que eu vou buscar? Em colônias da América. Fernandes, muitas colônias da América também já estão se tornando independentes. E agora? A África aí, neocolonialismo. Vocês concordam comigo? Então eu estou indo lá na África buscar matéria-prima. Show? Pronto, eu estou com um bocado de matéria-prima aqui. Posso fazer revolução só com matéria-prima? Tenho que ter o quê? Mão de obra. Fernandes, eu não tenho mão de obra suficiente. O que eu preciso fazer para buscar essa mão de obra? Gente, eu vou buscar essa mão de obra onde? Na África, não é não? Escravos, não é não? Não, pessoal. É óbvio que eu não posso buscar escravos. Sabe por quê? Porque eu sou um liberal. Eu defendo John Locke. Olha o iluminismo. Todos nós temos direitos que são naturais. O direito de quê? Da vida. O direito ao quê? A liber. Como é que eu financio os caras e depois eu vou trazer escravo? Então, quando eu penso na Revolução Industrial, eu já tenho que pensar lá na frente. Filosoficamente, eu não posso ter mão de obra escrava. Eu tenho que ter mão de obra assalariada. Por isso que a Inglaterra combate o tráfico negreiro. Olha aí como é fácil. Viu a geopolítica? Como é fácil? Viu onde é que a gente usa a filosofia nessa brincadeira? Beleza? Fernandes, pronto, consegui mão de obra assalariada. Se eu tenho mão de obra assalariada, eu tenho os chamados proletários. Aí surge o proletariado legal, beleza? Fernandes, o que mais que eu preciso? Vontade política. Ou seja, só há revolução industrial quando a burguesia chega ao poder. Isso está claro para vocês? É isso que faz com que a gente tenha uma revolução industrial. Ficou claro o raciocínio? Está claro? Eu vou pedir licença a vocês, perguntar se eu posso dizer que revoluções são transformações? Eu posso dizer isso? Então, para eu chamar revolução, eu tenho que ter uma profunda transformação política, sim ou não? Ou seja, eu acabo o absolutismo e crio um governo monárquico liberal. Posso dizer isso? Pronto, houve uma transformação. Socialmente, pessoal, clero, nobreza e povo. Quando eu fiz a revolução liberal, o que aconteceu? Eu derrubei clero, derrubei nobreza e coloquei o povo no poder. Só que esse povo que chegou ao poder foi só a burguesia. Pessoal, quais são as duas classes sociais que eu vou ter agora? Burguesia e... Mudei socialmente? Mudei? Mudei, né? Show de bola. Burguesia e quem? Proletariado. Guarda isso daí. E eu tenho uma mudança ideológica. Qual é a ideologia, cara, que vai reger esses movimentos liberais? Primeiro, claro, a ideia das liberdades. Liberdade, igualdade e frater, baseada nas concepções da autodeterminação dos povos, ou seja, no nacionalismo. Mas assim, liberalismo e nacionalismo, eles vão estar caminhando juntos no século XIX. Até aqui, pessoal, tranquilo? Estamos entendendo o raciocínio? Beleza? Vocês vão entender onde é que eu vou chegar com esse outro raciocínio que eu acabei de dar a vocês. Nem cobra raciocínio, nem não cobra decoreba. Então vamos aprender a raciocinar. Eu posso então, estou aqui imaginando a Europa no século XIX. Os países da Europa, os estados europeus, ou eles são conservadores, ou eles são o quê? Liberais. As forças liberais são forças o quê? Porque o que é uma força revolucionária? É uma força revolução e transformação. Você me disse que era a mesma coisa, então eu vou usar esse conceito. Posso? Beleza. Deixa eu só começar. Só água, viu? Então, uma chuvinha dessa. Moçada, forças transformadoras e forças revolucionárias. Tá beleza até aqui? Bom, Fernandes, me dá aqui um exemplo que nós temos aqui nessas confusões entre forças conservadoras e revolucionárias. A Revolução Francesa, pessoal, ela fez uma ruptura nas forças conservadoras e estabeleceu uma força liberal na França. Sim? Beleza? O problema é que essa Revolução Francesa durou só 10 anos. Napoleão Bonaparte tomou o poder em 1799, vai ser derrotado na Batalha de Waterloo em 1815, se eu não me falha a memória, volto a repetir que eu não sei nada de história, certo? E em 1815 será criado o chamado Congresso de Viena. E aí o Congresso de Viena faz o que a gente chama de restauração dos Bourbons na França. É assim que vocês trabalham na história? Beleza? Luís XVIII, se eu não estou enganado, e possivelmente, acho que em 1830, Luís Carlos X. Acho que é isso, se eu não estou enganado. Certo? Então, quando a gente pensa nessa brincadeirinha, eu vou pensar na Santa Aliança. Galera, o que era a Santa Aliança? O que foi a Santa Aliança?
Foi uma aliança militar encabeçada por Rússia, Prússia, Áustria particularmente e outros países. Minha pergunta é, quem era contra, pessoal, essa Santa Aliança? Qual foi o primeiro país que disse não à Santa Aliança? Aliás, Rússia, Prússia, Áustria são estados conservadores. O que eles queriam? Manter o absolutismo. Pessoal, geopolítica é tão complicado que eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil. Qual é o objetivo das forças conservadoras? Difícil. Conservar. Eu vou repetir pela complexidade do conceito. Qual é o objetivo de uma força conservadora? Conservar. Deu para decorar? Quer que eu repita de novo? Não. Tudo bem. Certo? Conservar. Conservar o quê? Galera, se eu quero conservar é porque eu já tenho. Eu tenho e quero manter. O que é que eu tinha? O velho regime. O que eu tinha era o velho. Então eu quero conservar o que eu já tinha. Que era o absolutismo. Está claro isso? Então, qual era o pensamento dele? Quando acabou a guerra contra Bonaparte, em 1815, veio o Congresso de Viena, essas forças conservadoras ganharam força na Europa. E aí o que é que eles disseram? Vamos restaurar as colônias da América. Pô, 1815, quase todas as colônias da América já estavam independentes. Então o que é que eles disseram? Vamos torná-las novamente colônias europeias. Vamos recolonizar a América. Olha a Santa Aliança, que coisa maravilhosa. Quem foi o primeiro país a dizer assim, não, peraí, não é assim não, chapa. Não rola. O primeiro país foi a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque ela é liberal. Tá claro? Inglaterra disse, não. Eu tenho interesse em manter aqui dali afastado, independente. É doida? Rola não. Qual foi o segundo país? Estados Unidos. E aí vai ser lançada a chamada doutrina de James Monroe, 1823. O que ele diz? América para os americanos. América para os americanos é uma resposta direta à tentativa de recolonização na América pela Santa Aliança. As forças, o quê? Conservadoras. Tá vendo como é fácil, pessoal? Geopolítica? É facílimo. É só a gente não ficar decorando besteira. Bora seguir. Nos países liberais, aí é onde entra um detalhe, que isso aqui é importantíssimo pensando em Enem. Fernandes, eu tenho aqui, nos países liberais, eu tenho aqui uma sociedade industrial. Quem é que controla essa sociedade industrial, moçada? A burguesia. E eu tenho uma outra classe social, que é quem? Proletariado. Quem está no poder? Quem é que está sustentando esse Estado? Proletariado. Proletariado está feliz nessa sociedade? Bom, segundo os livros de história, as pessoas trabalham até 16, 18 horas por dia, recebendo salários miseráveis, tão miseráveis que estão dando aula de geografia. Não é assim? Eu acho que é por aí. Então, se os proletariados estão desgostosos, um cidadão, em 1848, começou a perceber que havia muitas revoltas proletariadas na Europa. Vocês estudaram isso na história? Movimento ludista, Ned Ludd quebrando máquinas, greves gerais, não é isso? Sindicatos, uniões de trabalhadores, beleza? Então eles estavam protestando. Então um cara começou a sacar uma coisa, que a antiga força transformadora, revolucionária, ela se dividiu em duas. Peraí, Fernandes, repete. A antiga força revolucionária que lutou contra o antigo regime, essa antiga força revolucionária está dividida. Quem era a antiga força revolucionária? O povo. Burguesia, camponeses, não é isso? Quando eles chegaram ao poder, houve uma divisão dessa antiga força. Sim? Quem está no poder? E o que a burguesia quer? Conservar o poder. E o que o proletariado quer? Derrubar a burguesia. Sim? Beleza? Sabe quem foi o cara que sacou bem isso? Karl Marx, 1848. Marx percebeu que havia uma divisão de classes sociais. E que essa divisão de classes sociais estaria gerando um novo movimento transformador. Os proletariados agora estão se unindo cada vez mais. Olha o que o Marx faz. Analisando a partir de uma dialética marxista histórica. Professor, não sei nem o que é dialética, quanto mais marxista. Tudo bem. Dialética é um diálogo, filosoficamente falando, em que eu tenho teses, antíteses e sínteses. Tá certo? Ela é, então, um diálogo. Certo? É um diálogo que vai ser trocado filosoficamente. Ele é marxista. Porque, segundo Karl Marx, certo?
esse diálogo, ele é um diálogo materialista, ele é marxista porque ele tem um fundo materialista. Se ele é materialista, ele parte de algo que é concreto. Deixa eu ser bem específico, e é histórico, deixa eu ser bem concreto para vocês aqui. Marx, ele diz assim, ó, na antiguidade eu tinha homens livres e escravos, sim? Teses e antíteses. Qual vai ser a síntese disso aqui? Isso aqui vai dar um choque de classes sociais que vai culminar na ruptura do escravismo clássico. Chegamos à Idade Média com o feudalismo. Então eu tenho senhores feudais e tenho servos. Teses e antíteses. Qual vai ser a síntese disso? Um choque de classes sociais. Chegamos aos estados modernos absolutistas. Então eu tenho o rei absolutista e o alto clero, e nós temos o povo. Teses e antíteses, sínteses, choque de classes sociais. Chegamos a um novo regime, em que eu tenho burguesia, tenho prolé, teses e antíteses. Qual é a síntese? Uma revolução proletariada. Karl Marx dizia, chegará um momento que os proletariados irão se unir, derrubarão o poder da burguesia, tomarão o poder, criando uma ditadura proletariada. Eis a concepção marxista. Está claro isso? Até aqui, tranquilo? Beleza? Mas, galera, tem um detalhezinho aqui. Se eu tiver uma ditadura proletariada sendo implementada, quem sai perdendo? Quem perde? Estou pensando em poder. Quem perde? Burguesia perde. Sim? Então, no século XIX, a burguesia começa a ficar ameaçada, ou se sentindo ameaçada por uma ameaça o quê? Comunista. Isso está claro, pessoal? Fernandes, o que a burguesia pode fazer para amenizar essa situação? Para a gente não chegar nesse choque. O que a burguesia pode fazer? Hein? O povo está revoltado. Primeiro, cara, tu está revoltado por quê? Cara, tu trabalha 16 horas por dia. Tudo bem, vamos reduzir a jornada de trabalho desse cidadão? Bora reduzir? Vamos criar leis trabalhistas para reduzir isso. Bora? Posso fazer isso? Posso então pensar que a burguesia abriu parte de seu lucro em nome dessa pacificação? Posso pensar nisso? Não. A burguesia não abre mão do lucro. É óbvio que não. O que é que ela fez? Tudo bem, eu vou reduzir tua jornada de trabalho. Fernandes, tranquilo. Eu vou desenvolver o conhecimento científico para desenvolver máquinas, e aí eu não preciso mais que você trabalhe 16 horas por dia. Eu reduzo a tua jornada de trabalho. Sim? Posso pensar nisso? Posso? Beleza. Então a mecanização produtiva, ela vai ser cada vez mais desenvolvida nesse intuito, nesse objetivo. Ao mesmo tempo, eu não preciso mais nem de crianças trabalhando nas fábricas. Preciso? Se eu tenho máquinas, eu preciso de crianças trabalhando? Então, até liberar a mão de obra infantil, eles começam a liberar. Está claro até aí? Mas espera aí, Fernandes, isso já vai gerar desemprego. Desemprego estrutural. Sim, claro. Mas aí vem o quê? O assistencialismo do Estado a partir de programas sociais. Perfeito? Tudo bem, Fernandes, agora eu só estou trabalhando 8 horas por dia. Show, tá massa. Só que eu recebo um salário tão miserável que eu não consigo sobreviver, eu quero mais. E agora, como é que a burguesia soluciona esse problema? Simples. Desenvolvo modos de produção. Taylorismo, Fordismo, Toyotismo estão aí para isso. Ou seja, eu não quero mexer no meu lucro, mas eu posso fazer você, em 8 horas, produzir bem mais, para que eu tenha mais produtos e venda, para que eu possa te gratificar melhor. Posso fazer isso? Sim? É a ideia da mais-valia, sim ou não? Show. Então é isso que o capitalismo vai fazer. Eis a evolução geopolítica que nós temos. Tá claro agora? Beleza? Olha aí. Bora seguir. Aqui eu quero só pensar com vocês nessa primavera dos povos. Cara, esse fato é bom você anotar e dar uma pesquisada em casa. Hoje é muito comum a gente usar o termo primavera. Fernandes, que primavera? Primavera árabe, né? Que vocês acabaram de ver aí na história. 2010, em dezembro, quando o jovem Mohamed Bouazizi ateou fogo no próprio corpo, protestando contra o desemprego e as péssimas condições de vida que tínhamos aonde? Que nós tínhamos lá na Tunísia, do governo de Ben Ali. Não é assim que vocês trabalham? Mas, galera, a primavera árabe, o termo é inspirado na primavera dos povos, de 1848. Muitos autores estão chamando agora de Segunda Revolução Francesa. Já que houve a restauração dos Borbons do poder, o que aconteceu em 1848? Os liberais tomaram de novo o poder, derrubaram de novo o absolutismo. Está claro isso? E esse movimento vai inspirar o nacionalismo de outros povos. 1848. Está claro isso? Está claro para vocês? Posso seguir?
Posso? Então, vamos lá. Fernandes, quem, por exemplo, se inspirará aí? Victoria Emanuele II na Itália, 1860. Otto von Bismarck e o Kaiser Guilherme, 1870. É o surgimento do Estado alemão e do Estado italiano. Posso pensar nisso? Tranquilo? Mas, cara, olha como é legal. Eu comecei fazendo uma pergunta a vocês. Por que Ratzel estudou geopolítica em 1897? Ratzel é alemão. A Alemanha tinha acabado de se formar. Vocês estão entendendo aonde é que a gente está indo buscar com vocês o raciocínio todinho? Eu preciso que vocês entendam que a Alemanha vai se formar em Estado em 1870. Não existia Alemanha, existiam Prússias. Sim? Beleza. E galera, como é que foi a unificação do Estado alemão? Só para eu ter uma noção. 1866, a ferro e a fogo, palavras de Bismarck. Eles entram em guerra contra a Áustria, ganham e ficam com mais autonomia. Mas as Prússias continuavam estados separados. Como é que ele fez para unificar? O professor, ele era um cara tão humanista, que ele fez uma guerra. Pronto. Com quem a guerra? Com a França. A Guerra Franco-Prussiana, 1870. Foi aí que nós começamos a ter a formação do Estado alemão. Mas, por gentileza, qual foi a consequência direta da Guerra Franco-Prussiana? Professor, quem ganhou a guerra? Prússia. Prússia ganhou a guerra. Qual foi a consequência, então? A unificação das Prússias e a formação do Estado. Como se chamou o tratado de paz entre França e Alemanha naquele momento? Tratado de Frankfurt. Certo? Professor, por que assinar um tratado em Frankfurt? É bem simples. Presta atenção uma coisa. Eu acabo de ganhar uma guerra, só que eu tenho aqui as Prússias. Vão me expulsar em 10 minutos. Então, eu tenho aqui as Prússias, certo? Que acabaram de se juntar, vocês aqui no auditório, contra exatamente a França. A gente acabou de se juntar contra a França. Ganhamos a guerra, sim? Posso pensar, então, que se a gente acabou de se juntar, a gente já tem um Estado consolidado? Sim? Não, né? Ainda está meio frágil essa relação, tá não? Eu preciso solidificar isso. Como é que eu faço isso? Fazendo com que vocês sintam orgulho daquilo que vocês acabaram de fazer. Como, Fernandes? Eu peço ao francês que assine o tratado dentro da Alemanha, na frente de vocês. E aí vocês ficam orgulhosos de estarem juntos e ganharem a guerra da segunda maior potência do mundo. Sim? Eu vou fazer uma comparação muito doida. Certo? Me perdoem a comparação. Eu estou me sentindo ministro de Israel, acho que em 2014, quando ele fez uma comparação bem parecida. Certo? Que não foi muito legal para a gente ouvir, mas tudo bem. Mas eu vou fazer essa comparação. Imagine que o Brasil ganha a Copa 2018. Eu sei, é uma comparação doida. Mas imagine. Cara, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo 2018, acabou agora o apito final, a galera está correndo para as ruas, todo mundo se abraçando, né? Bebendo água, o que seja, enfim, mas bebendo, certo? Então está todo mundo bebendo, se enrolando a bandeira, gritando. Até o hino brasileiro aprende a cantar nesse ano, não? Aprende? Eu garanto que vocês vão aprender. Sociologicamente é um fenômeno da pátria de chuteiras, né? De Copa do Mundo é assim, não é não? Olha aí, o orgulho de ser brasileiro mais uma vez campeão, não é não? Eita! Agora tu imagina a Alemanha ganhou uma guerra da segunda maior potência do mundo, hein? Volto a repetir, pelo amor de Deus, eu não estou comparando uma guerra com uma Copa do Mundo. Até porque a Copa do Mundo é muito mais importante. Porque guerra tem todo ano, gente. Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Certo? Presta atenção, certo? Mas a gente não sente orgulho de ganhar uma Copa? Imagine uma guerra, hein? Então isso reforça o sentimento nacionalista alemão. Mas vamos lá. O que a Alemanha exigiu da França? Hein? Primeiro, a Alsácia, Lorena, rica em quê? Carvão e ferro. O que mais que a Alemanha exigiu? Dinheiro, indenizações. Galerinha, enquanto o alemão está orgulhoso, como é que está o francês? Humilhado. E quem está humilhado quer o quê? Então a França quer revanche. O revanchismo francês surge aí. Mas qual é a importância geopolítica disso? Primeira Guerra Mundial surgiu por quê? Ah, professor, o revanchismo francês. Porra, anote. Revanchismo francês surgiu daí. Tá claro até aí? Beleza? Mas galera, vamos lá. Eu tenho agora carvão e ferro. Tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, carvão e ferro, eu faço o quê? Indústria. Sim? Eu vou desenvolver indústria. Eu tenho dinheiro, tenho carvão e ferro para fazer indústria. Beleza? Que tipo de indústria a Alemanha começou a fazer?
química, que era o top da indústria, o setor siderúrgico moderno e a indústria petroquímica, automobilística, química e a siderúrgica moderna. Peraí, Fernandes, e a indústria naval, né? Peraí, indústria naval, química. Indústria naval e química são as indústrias mais top que nós tínhamos naquele momento. E a Alemanha estava desenvolvendo a pleno vapor. Adivinha quem ficou preocupado com esse crescimento industrial da Alemanha? Por que a Inglaterra? Porque era a grande potência do mundo industrial. Agora ela está tendo uma grande concorrência. Eu posso então pensar que o desenvolvimento industrial alemão começou a incomodar a Inglaterra? Posso então entender que começa a crescer a rivalidade Inglaterra e Alemanha? Sim? Então já anota aí, tem um revanchismo francês e eu agora tenho uma rivalidade Inglaterra e Alemanha crescendo. Olha a Europa do século. Por que Ratz estudou geopolítica? Por que ele estudou essas relações de poder? Olha o que está acontecendo com a Europa. Posso seguir? Galera, se eu estou produzindo produtos industriais, minha produção é lenta ou é rápida? Rápida, eu estou produzindo em série, larga escala. Sim? Sim? Posso pensar assim? Se eu estou produzindo muito, preciso de quê? Mão de obra, tranquilo, mas o quê? Mercado, consumidor e matéria-prima. Onde é que eu disse que os europeus iam buscar agora? Na África, e posso então dizer que dessa rivalidade vai nascer o neocolonialismo. Sim? Produção em série, eu vou buscar o neocolonialismo. As potências europeias vão querer disputar a África e a Ásia. Sim? Aí eu pergunto a vocês, questão de vestibulares, presta atenção aqui a pergunta. Pessoal, posso entender que o neocolonialismo, ele é filho da Revolução Industrial? Sim. Por quê? Porque foi a necessidade de buscar matéria-prima no mercado consumidor na Revolução Industrial que empurrou os europeus na África e na Ásia. Sim? Isso foi gabarito de vestibular, certo? Posso seguir? Fernandes, então como é que isso vai ser feito? 1882, a Alemanha, mala, ela disse, meu irmão, eu estou crescendo na Europa. O problema é que eu tenho a França, segunda potência mundial, contra mim, e eu tenho a Inglaterra, a maior potência do mundo, contra mim. Eu preciso sobreviver na Europa. O que Ratzel disse? Que os estados se relacionam entre si baseado em dois princípios. Quais são? Sobrevivência e... Então, para sobreviver, o que a Alemanha fez? Foi buscar se relacionar com outros países. Quem? Áustria, Hungria e Itália. Então, a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália fizeram o que vocês chamam na história de quê? Tríplice aliança. Foi aí que a Alemanha chegou junto da Inglaterra e disse, Inglaterra, tu tá fazendo aquele negócio lá, né, na África? E a Inglaterra disse, é o quê, menino? Aquele negócio lá, tu tá dividindo nas terras? Eu fiquei sabendo aí, alguém me falou. E a Inglaterra disse, e o que tu tem a ver com isso? Bota meu nome aí, vai lá na lista, as terrinhas. E a Inglaterra disse, é o quê, meu filho? Diz, meu nome aí na lista, vai lá. Bota aí, cara, bota aí, vai lá. E a Inglaterra disse, menino, tu subiu agora no ônibus, tu quer ficar do lado da janela, fica no corredor. Tu é doido, é? Chegou agora. Tu é de menor, tu surgiu em 1870. 10 anos depois, tu tem 10 anos, mas tu é de menor. Tu não tem moral aqui, não. E ela, mas vai, mas bota aí, vai lá. E a Inglaterra, mas sai daí, chapa. E ela disse, é assim que tu trata menor aqui, é? É assim? Não tem problema, não. A Alemanha foi buscar alianças. Para quê? Para sobreviver e evoluir. E aí ela voltou e disse, Inglaterra, tu botou meu nome? E a Inglaterra disse, é o quê, menino? Tu é muito chato, chapa. Qual foi a parte do eu não vou te dar terra? Tu não entendeu ainda. Cara, tu é de menor. E a Alemanha disse, eu sei, mas eu sou um menor infrator. Em 1870, eu nem tinha nascido ainda, eu era um feto. Mas eu matei a segunda maior potência do mundo. E a Inglaterra, tu acha que eu tenho medo de ti? Disse, de mim não, mas da minha gangue aqui de menorzinho que eu fumei, ó. Tá ligado agora? Meu nome é Zé Pequeno, brother. Tá ligado? Ou seja, e aí? Então a Inglaterra pensou e disse, cara, são 3 países, se eu fizer uma guerra vai ter gastos, o capitalismo está em crise naquele momento, tudo bem, eu vou ceder. 1884 e 85 vem a conferência de divisão da África entre as potências europeias. Sim? Tranquilo? A partilha do continente africano. Beleza? É o neocolonialismo. Até aí, tranquilo? Bom, eu estou na segunda revolução industrial. Eu só queria fechar com mais um ponto aqui para a gente fechar hoje. Gente, eu tenho um nacionalismo sérvio
e o interesse balcânico. Agora, aqui eu vou subir só para que vocês entendam uma coisa. Presta atenção aqui. Professor, onde é que são os Balcãs? É isso aqui, ó. Isso aqui é o território balcânico. Certo? Tudo isso aqui é o território balcânico. O que acontecia? A Áustria, ela precisa passar por aqui para chegar à Ásia Menor, atingir depois o Oriente Médio, vender seus produtos até o Extremo Oriente. Sim? Está claro isso? Então, para a Áustria, é fundamental controlar esse território aqui. Para a Áustria, estrategicamente, eu preciso controlar isso. Por quê? Porque a posição geográfica ela é fundamental para dar mais poder ao espaço. Sim? Beleza? Então, eu preciso disso aqui. Eu sou de Alemanha. A Alemanha queria tanto isso daqui que queria construir uma estrada de ferro de Berlim a Bagdá, no Iraque. Para que a Alemanha queria isso? Vender seus produtos. Que produtos? A Alemanha já é uma potência em indústria. Ela quer vender seus produtos e pegar o petróleo. Eu estou na civilização do petróleo. Sim? Até aqui, tranquilo? Entendemos o interesse da Áustria e da Alemanha nos Balcãs? Beleza. Fernandes, só tinha um problema. Bem aqui, eu tenho uma Rússia. E essa Rússia, ela tem petróleo. E essa Rússia que tem petróleo, ela quer vender seu petróleo até o mar Mediterrâneo. Então eu preciso dessa rota para passar com o petróleo e controlar a rota vendendo petróleo para a França e para a Inglaterra. França e Inglaterra compram o petróleo de quem? Da Rússia. Peraí, Fernandes, então a Rússia também precisa dos Balcãs? Sim. Existe até um estreito importante, o de Dardanelos, que passa a ser um alvo de disputa entre eles. Até aqui, tranquilo? Peraí, então Áustria quer os Balcãs, Rússia quer os Balcãs. Naturalmente, Rússia e Áustria vão disputar os Balcãs. Entendemos isso? Legal? Deixa eu então seguir. Galera, até 1903, a Áustria tem mais influência nos Balcãs do que a Rússia. Até 1903, a Áustria tem mais influência. Fernandes, e a Rússia não fez nada? Gente, o exército russo é fraco, militarmente fraco. Então a Rússia não podia peitar uma Áustria. O que fez a Rússia? Incentivou os eslavos, ele incentivou os eslavos a se insurgirem contra a Áustria. É o que vocês chamam na história de pan-eslavismo. Então ele insurge os eslavos contra a Áustria. E funciona. Em 1903, um nacionalista mata o rei Alexander, que governava a região. Alexander, ele é pró-Áustria. Quando Alexander morreu, sobe no governo eslavo um cidadão chamado Pedro Karađorđević, historicamente conhecido como Pedro I. Esse cara que vai comandar essa região, ele afasta a Áustria e se aproxima de quem? Da Rússia. Minha pergunta é, a Áustria ficou satisfeita com isso? Claro que não. A Áustria ameaçou várias vezes os eslavos. E aí o que a Rússia disse? Ei, eslavos, tamo junto. Mexeu contigo, mexeu comigo. Fernandes, a Rússia tinha um exército forte? Não. Então, não, mas ela podia falar, não podia não? Tamo junto. Qualquer coisa a gente corre junto. Mas estamos juntos. Certo? Mas para quem que a Rússia vendia petróleo, Fernandes? França e Inglaterra. Então, peraí. A França e a Inglaterra disseram, ei, Rússia, tá tenso o negócio aí, é? A Rússia tá, ó, tá ficando tenso, brother. Possivelmente, se a Áustria vier para cima, não tem como segurar, não. O que a França disse? Tamo junto. Se eles forem para cima, conte comigo. E a Inglaterra, sei, bota meu nome aí na lista, eu vou também. Historicamente, eu chamo isso de quê, pessoal? Tríplice Entente 1907. Opa! Então eu tenho uma tríplice aliança, Áustria, Alemanha e Itália, e eu tenho uma tríplice Entente, Inglaterra, Rússia e França. Beleza? Mas a Áustria está fumando na quenga, como se diz aqui. A Áustria disse, eu não vou permitir não. Era meu esse território, vocês tomaram, eu vou aí. E foi. Em 1908, a Áustria invadiu a Bósnia-Herzegovina. Aquele pedaçozinho ali em cima da Sérvia. A Áustria invadiu em 1908. Os eslavos ficaram revoltados porque perderam o território. O eslavo ia se vingar. Quando? 1914, quando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando visita a região,
um sérvio nacionalista vai assassinar o arquiduque. E aí, pessoal, nós temos a declaração de guerra. A Áustria diz: ei, meu irmão, você matou um dos nossos, vou me vingar. A partir de agora, a gente declara guerra a vocês, sérvios. E a Rússia diz: ei, brother, para ir não é assim não. Ele não está sozinho não. Para bater nele tem que bater em mim. E a Áustria diz: cai dentro dos dois, pode vir. E a Rússia disse: eu vou mesmo. Disse: pode vir, chama. França, eu vou, viu? E a França disse: opa, entendi. Para bater na Rússia tem que bater em mim. E a Alemanha disse: ei, França, tu vai se meter? É assim mesmo que eu estou vindo? Pois se a França se meter, eu me meto. E a Inglaterra disse: vamos fazer uma festa, não vão me chamar, eu vou também. Eu vou, claro. E aí o que fez? A Alemanha disse: vamos, Itália, vamos lá para a guerra. E a Itália disse: cara, eu estou com cãibra, eu chego já, vai na frente. Certo? Fernandes, a Itália não entrou na guerra? Entrou. Mas ela não entra do lado da Alemanha. Mas, professor, ela não tinha tríplice aliança? Tinha, né? Tinha, do verbo não tem mais. Certo? A tríplice aliança ele tinha um ponto que era fundamental na época. A tríplice aliança ela foi criada para se defender. No caso de uma potência ser agredida, as três se envolveriam. Mas como foi a Áustria que declarou guerra, a Itália não tinha obrigação de entrar. Mala, né, Itália? Professor, o que a Itália fez? A Itália disse: não, vai, eu vou já, só passar a câmera, eu vou lá. A guerra começou e ela ficou só de olho. E ela disse: bora, que você passou ainda não. E a guerra troando. O que a Itália fez? Estudou politicamente os dois lados da guerra. E aí ela passou a fazer um relacionamento para sobrevivência e Quando ela percebeu que os americanos bancaram a Inglaterra, ela disse: esse lado está mais forte, eu quero sobreviver, eu vou para cá. E aí pensou: se esse lado está mais forte, eu venho para cá, se a gente ganhar, quem sabe eles não me dão um chifre da África, tá? Eritreia, Etiópia e Somália. Olha a Itália. Eu estou com interesse também em E aí nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial. Moçada, na geopolítica eu não me interesso pelas batalhas e conflitos, porque isso é história. Como eu já disse, eu não sei nada de história. A gente tem que se ficar só na geopolítica. Tá claro isso? Beleza? Eu vou encerrar por aqui hoje. Semana que vem, esse materialzinho de vocês é onde a gente vai pegar. Vocês já têm aí até a Primeira Guerra Mundial. E eu vou fechar até os dias de hoje, na próxima semana. Beleza? Bom final de semana, bom retorno e até a próxima. Valeu!